Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aula de hoje, nós iremos discutir o que é regionalização, quais são os critérios utilizados, e nós vamos discutir isso pautados exatamente na perspectiva de divisão que houve no mundo pós Segunda Guerra Mundial, né, onde o mundo vai se dividir, né, dentro de critérios exatamente ideológicos e políticos, né? Nós vamos contextualizar todo esse conteúdo para vocês, né, para que vocês tenham noção, né, das diversas regionalizações existentes, inclusive conheçam, né, essa regionalização que se deu no final aliás, em meados da década de 40 e vai se findar exatamente no final da década de 80, iniciando aí a década de 90. Certo? Então, o capítulo a ser trabalhado hoje é o capítulo 2, O Mundo Dividido. Eu vou fazer a explanação do mesmo. Eu vou dividir esse capítulo em duas partes e, posteriormente, no finalzinho dessa aula, eu vou estar compartilhando com vocês as imagens do livro didático de vocês, que é de suma importância para que vocês absorvam ainda mais esse conhecimento trabalhado na aula de hoje. Então, pessoal, como eu havia dito a vocês, né, o porquê de se regionalizar. A gente sabe que o mundo ele vai adotar, né, vários critérios de regionalização. Um exemplo, na aula passada, nós vimos que o mundo ele vai se regionalizar fisiograficamente e também na perspectiva histórica e cultural em continentes. Nós vimos, por exemplo, que a Eurásia, levando em consideração a perspectiva física, ela vai ser um bloco rochoso, mas como os povos que habitam aquele único bloco rochoso, né, dividido ali pelos Montes Urais, né, e várias outras áreas limítrofes, os povos que ali habitam vão ter diferenças culturais, né, então, né, dentro dessa perspectiva se dividiu, né, o continente asiático e o continente europeu. Então, aí a gente já viu um dos critérios de regionalização, né, que foi levando em consideração a perspectiva histórica-cultural, porque se levarmos em consideração a perspectiva física e conceituando o continente como uma porção rochosa maior do que a Austrália, arrodeada de oceanos, né, nós vamos ter a Eurásia apenas em um único continente. Então, para regionalizar o espaço, né, mais uma vez repetindo, para se fixar bem, é necessário estabelecer e adotar critérios. Nesses critérios podem ser critérios culturais e podem ser critérios fisiográficos. Quando eu falo de critérios culturais, eu estou falando exatamente, por exemplo, do nível de industrialização, do nível de desenvolvimento social, certo? Quando eu falo de critérios físicos, por exemplo, eu posso estar regionalizando o mundo de acordo com a vegetação, de acordo com o relevo, de acordo com o clima, e assim por diante. Mas, como eu disse a vocês, esse capítulo especificamente, ele vai se deter a tratar da regionalização, levando em consideração o processo histórico, né, que ocorreu pós Segunda Guerra Mundial. Esse processo histórico é importante que a gente observe que dentro da cartografia a gente vai observar várias mudanças, porque em 1945 né, surge aí dois grandes blocos econômicos, o socialismo e o capitalismo, e para representar esse bloco econômico socialista, se institui uma grande potência chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa grande potência, né, ela se agrega a demais países, né, e esses países, certo, eles deixam de existir, eles deixam de ser independentes para poder se anexar e formar aí a URSS. Então, por que que a União Soviética é importante a gente discutir? Por que que a União Soviética não existe mais? É importante também que a gente discuta e que a gente aprenda, né, o que é capitalismo e o que é socialismo e quais as principais diferenças, né, desses dois modelos econômicos e políticos, né? E ainda é preciso que a gente compreenda, né, o porquê que existe essa disputa de poder no mundo atual, né? Tanto de poder político quanto de poder econômico, né? E por fim,
é preciso também que a gente aprenda, né, e tenha a compreensão que antes da década de 80, o mundo era dividido entre capitalista e socialista, e hoje, né? Eu disse a vocês que o socialismo ele durou ali até o final da década de 80, início da década de 90. E hoje, como é que é dividido o mundo? Então, eu antecipo para vocês, né, que o mundo hoje ele é multipolar. Por que esse nome multipolar? Né? Porque vai existir vários centros de poder político e econômico. O mundo, em um determinado momento da história, quando a Inglaterra, o Reino Unido detinha esse poder político e econômico, ele era monopolar, né? Ou seja, uma única potência, né, que dominava o mundo todo. Depois, o mundo se torna bipolar dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês, quando ele se divide em capitalista e socialista, e atualmente nós temos aí um mundo multipolar. Logicamente que as configurações elas vão se modificando, né? O que simbolizava poder político e econômico na época que a Inglaterra detinha esse poder político e econômico, certo? É diferente de símbolo de poder político e econômico atualmente. As tecnologias elas vão avançando e automaticamente vai havendo também a modificação, né, dos modelos econômicos, principalmente do sistema capitalista, e os países eles vão se adequando, né, a esses novos modelos. A gente observa que a gente vive no mundo global, onde essas relações, as relações sociais, as relações de comunicação, as relações econômicas, elas são extremamente dinâmicas. Então, só para fixar bem esse conteúdo, né, para se regionalizar o espaço, é necessário adotar critérios. E agora eu vou compartilhar com vocês o material didático de vocês para que a gente observe as imagens. Logo aqui na abertura do capítulo, nós temos o Muro de Berlim. Né? Nessa imagem, né, a gente observa aqui, né, as pessoas em vigília pela queda do Muro de Berlim, que se deu em 1989. Nesta outra imagem, nós temos aqui o portão de Brandemburgo, onde a gente vai observar um livre movimento aqui de pessoas, de veículos, né, que bem diferente dessa imagem aqui, que dividia a Alemanha, né, em Alemanha socialista, né, que era a Alemanha Oriental, a Berlim Oriental, e a Alemanha capitalista, que era a Alemanha Ocidental. Então, essa é a primeira foto que nós temos que analisar. Aqui ele simbolizava a divisão do mundo, né, em capitalista e socialista, que é um dos processos de regionalizações que nós iremos estudar. E aqui ele fala, ele demonstra aqui, através da ilustração, que esse portão aqui hoje faz a gente relembrar a história, né? Fica aqui como um marco histórico de algo que ocorreu lá entre a década de 60 até o finalzinho da década de 80, né? Porque o Muro de Berlim ele foi construído em 1900, ali na década de 60, 1961. E aqui a gente vai observar, como eu disse a vocês, né, a regionalização ela sendo feita utilizando dois critérios. Esse primeiro critério aqui, ó, ele utiliza exatamente o IDH dos países do mundo, né, onde aqui a gente observa na legenda, né, os IDHs muito elevados, né, os IDHs elevados, o IDH médio e o IDH baixo. Né, e aqui os países que não apresentam dados em relação ao índice de desenvolvimento humano. Né, então, isso aqui é um tipo de regionalização, onde a gente pode observar, né, quais são os países que têm desenvolvimento social, né, e quanto de desenvolvimento social cada um deles tem. Então, a gente, inclusive, essa regionalização aqui em DH, no mundo dividido pelo critério, né, de desenvolvimento humano, nós vamos observar que a questão dos países desenvolvidos e a questão dos países em desenvolvimento, ou países centrais e países periféricos, ou então, se a gente se remeter ainda à Guerra Fria, a gente vai observar, e dá para a gente fazer, inclusive, um comparativo histórico, aqueles países que faziam parte do primeiro, do segundo e do terceiro mundo, que já que a gente vai chegar
nessa discussão. E logo abaixo, nós vamos ter aqui uma outra regionalização, que inclusive nós discutimos nas aulas anteriores. Aqui ele divide o mundo através das zonas climáticas, né? Aqui a gente observa, né, os países divididos na perspectiva, né, quais são os que estão na zona intertropicais, quais são os países que estão na zona temperada, né, que a zona temperada ela vai ter uma característica bem peculiar. Aqui nós vamos observar que as 4 estações do ano elas são bem definidas. E os países que vão estar localizados, as partes continentais que estão localizados nas áreas polares. Então, aqui nós temos um outro critério de regionalização. Né? Nós estamos utilizando aqui um critério físico pautado no clima, né, nas zonas climáticas, onde a gente observa aqui o mundo dividido em zonas climáticas, sendo ela intertropical, temperada e polar. Então, vamos aqui à frente. Germana, você falou, né, professora, que o mundo ele já foi dividido dentro de uma perspectiva exatamente política econômica e o mundo se dividiu entre países capitalistas e países socialistas. Você pode explicar isso melhor? Pode explicar essa regionalização do espaço mundial? Né, iremos explicar agora. Mas antes de se continuar com essa explanação, eu gostaria que em casa vocês realizassem, né, se agora é com você, respondendo essas 2 questões, que foram exatamente os mapas que eu explanei agora há pouco, né, inclusive dando as respostas. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem também essas respostas, né, no livro de vocês. Então, nós aqui podemos observar, né, que o mundo ele vai se organizar na perspectiva geopolítica, né, durante o século XX, em países que adotaram o sistema capitalista e países que adotaram o sistema socialista. Então, vamos entender um pouco, primeiramente, né, o que é esses 2 sistemas, né? O que é o capitalismo e o que é o socialismo. Mais uma vez, eu repito, né, eles são sistemas políticos e econômicos. E quais são as características, Germano? O que é que diferencia um do outro? Aí é simples da gente compreender. Os países capitalistas, eles exatamente vão apresentar uma das principais características é a divisão da sociedade em classes sociais. Né? Nós vamos ter aí a burguesia, nós vamos ter a classe proletariada, e uma das outras características do sistema capitalista é a propriedade privada, e uma economia de mercado, ou seja, o mercado, a economia, ela é bastante dinâmica, os mercados eles se comunicam, né? Eles interagem até para se fortalecerem. Já no socialismo, a gente vai observar que eles procuram minimizar o máximo possível essa divisão de classe, ou seja, a sociedade ela vai estar em uma única classe, né? Uma classe social única. Os bens de produção, eles vão ser estatais. O que é isso, Germano? Ou seja, eles vão produzir ao Estado tanto os bens de produção do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor da economia, certo? E nós vamos ter também uma economia planificada. O que é uma economia planificada? Elas são pautadas em planos. À época eram realizados planos quinquenais. Como todos os meios de produção do socialismo eles são estatais, eles pertencem ao Estado, então o Estado eles teriam que fazer planos, né, para saber o que iriam produzir, quanto iriam produzir e quanto de mão de obra iria ser abraçada, né, por esses meios de produção. Tudo isso era exatamente programado, projetado, né, eram feitos planos, né, pelo Estado. Por isso o nome de economia planificada. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem essas principais diferenças aqui nessa tabela que está aí no livro de vocês, na página 28, onde a gente vai observar que os meios de produção do capitalismo, eles pertenciam à propriedade privada, o que é a propriedade privada, ou seja, eles têm donos. Né? E aí,
tem donos, inclusive pode ter um ou vários donos, porque quando a gente movimenta um volume muito grande de dinheiro, né, a gente vai observar aqui que essas propriedades, inclusive esses meios de produção, a gente vai falar de ações, né, e que geralmente, quando movimenta muito dinheiro, não tem apenas um acionista ou não tem apenas um proprietário. E aqui nós temos o socialismo, quando ele fala da propriedade estatal, dos meios de produção, pertence ao Estado, como eu já havia falado agora há pouco. E como é a relação da economia com o Estado? Aí aqui ele caracteriza e descreve, né, inclusive, para deixar bem claro para você e para que você tenha essa compreensão que os lucros do capitalismo ele vai ser destinado aos proprietários das empresas. Essa é a relação do Estado e a economia dentro do sistema capitalista. Os salários são definidos pelos proprietários da empresa e pelo mercado, então aqui a gente tem a divisão de classes, né, que é o que a gente vai falar, ou seja, os donos de meio de produção, eles são exatamente os burgueses, né? Eles são o que nós chamamos de classe média alta, não, ou os ricos, que eles são os donos de meio de produção, e aqui nós temos as pessoas que vendem sua mão de obra, né, que pertence à classe proletariada. E aí é importante também a gente levantar a seguinte discussão. Germana, então quer dizer que o médico ele faz parte da classe proletariada? Sim, ele é um proletariado, certo, com escolaridade, com nível superior, mas se é necessário ele vender a mão de obra dele para ele poder estar recebendo alguma remuneração, certo, algo em troca, lógico que ele vai estar vendendo a mão de obra dele para alguém, então ele faz parte da classe trabalhadora, porque erroneamente a nossa sociedade ela pensa que só quem faz parte das classes trabalhadoras são aquelas pessoas que são assalariadas, né, que vivenciam de um salário mínimo, que muitas vezes não tem nível superior, e acaba sendo ali operários de fábrica, acabam também sendo também trabalhadores do serviço público, né? Então se tem essa falsa impressão que as pessoas que compõem a classe média, né, que elas têm escolaridade, elas não fazem parte, né, dessa classe trabalhadora, e fazem sim, é importante a gente enfatizar isso. Aí nós temos uma economia de mercado, né, com pouca intervenção do governo. Aqui, o máximo que o governo faz, né, é exatamente regular através ou de instituições nacionais ou internacionais. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, ela vai exatamente regular a economia do mercado internacional. Né? Muito embora se exista, né, vários outros fatores que a gente poderia levantar discussão agora, como a questão do protecionismo de mercado, mas nós não vamos discutir isso nesse momento na aula de hoje, certo? E nós temos aqui a sociedade capitalista, uma divisão da sociedade em classes, com grande concentração de renda e acentuadas desigualdades sociais. No socialismo, pessoal, todos os meios de produção pertencem ao Estado, como eu disse a vocês, a relação do Estado e a economia, os salários são definidos e controlados pelo governo a partir dos planos quinquenais, né? Por isso que é uma economia planificada, e a economia planificada com forte intervenção do governo. Aqui já se diferencia bastante, né, da relação Estado e economia do capitalismo. E a sociedade, eles procuram manter uma menor desigualdade social, né, e com o governo determinando o que julga necessário à população. Então, esses pontos aí são pontos que nós não podemos esquecer para poder saber diferenciar, né, socialismo e capitalismo. Germana, e se fala muito assim, que geralmente quem tem as ideologias socialistas, né, elas são pessoas mais solidárias, elas são pessoas. Alguns criticam, né, diz que o socialismo não presta, não é bom, mas eles sempre julgam a questão da ideologia. De onde foi que surgiu esse termo ideologia? Esse termo ideologia, pessoal, ele vai surgir exatamente com um filósofo francês chamado de Destrut de Trence, certo? Que ele vai fazer uso desse nome, desse termo ideologia. Mas ele surge exatamente a partir do momento, certo, que Destrut ele começa a se contrapor às ideias de Napoleão Bonaparte, né? E ele se contrapondo às ideias de Napoleão Bonaparte, Napoleão
ele usa esse termo, né, ideólogos, de forma pejorativa, ou seja, como forma de ofender, destrute. E aí o que é que ocorre? Napoleão passa a chamar esses intelectuais que contrapõem, certo, os seus posicionamentos, né, de ideólogos, né, que ele diz que aquelas pessoas estão propagando falsas ideias, né, são inimigos do povo, são divulgadores de princípios científicos perigosos. Né? Então, ele utilizou esse termo pejorativos, né, ideólogos. E logo depois, algum tempo depois, Karl Marx, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né, um grande filósofo, ele passa a utilizar esse termo, né, de ideologia, mas aí Marx ele já utiliza esse termo dentro de uma perspectiva positiva, né, que ele diz que o termo passou a ser, o termo ideologia, ele passa a ser compreendido a partir da visão de Marx, né, como um sistema de ideias formuladas por determinados grupos sociais com o objetivo de justificar as relações de dominação. Né? Então, a gente observa aí que, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter duas ideologias, né? A ideologia que vai defender aí o socialismo e a ideologia que vai defender o capitalismo. E é exatamente nessa perspectiva que se nasce, né, a ideia da Guerra Fria, porque esse nome Guerra Fria é porque não era um confronto armado, né, como a gente teve na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, era uma disputa ideológica e política. Né? E, por um lado, o socialismo pregava uma sociedade igualitária, né? E, por outro, o capitalismo, né, pregava exatamente a concorrência de mercado e a obtenção do lucro, né, em uma sociedade dividida em classes. Então, a partir desse momento, né, como eu disse a vocês, após a Segunda Guerra Mundial, um momento que nós chamamos pós-guerra, surge aí o que nós chamamos de Guerra Fria. E que, em algum momento da história, essa divisão de socialismo e capitalismo também é chamado de cortinas de ferro. Né? Então, a gente observa aí que o sistema socialista, né, dentro desse mundo bipolar, ele passou a ser adotado por uma parte do leste europeu, por isso que a gente diz que os países que hoje compõem o leste europeu são países ex-socialistas, né? Países que adotaram o socialismo, Polônia, Tchecoslováquia, inclusive a Tchecoslováquia hoje se dividiu, né? Hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. Olha o que eu disse a vocês no início da aula, né? Quando o mundo adota esses dois sistemas econômicos e políticos, a gente vai observar uma grande modificação cartográfica, né? A gente vai observar que países se unem, né, para poder representar potências, principalmente potência socialista. Então, a República Tcheca e a Eslováquia se unem, formando aí a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia também é a unção de vários territórios, a Albânia, Bulgária, Romênia, certo? E aí a gente vai observar que divide, né? Ou seja, une alguns territórios e, na perspectiva, quando a gente fala na Alemanha, ela vai dividir a Alemanha. A Alemanha ela se divide em Alemanha capitalista e Alemanha socialista. E eu já expliquei para vocês porque era que era chamado de Guerra Fria, porque não era um confronto armado, né, sangrento, como a gente já tinha visto ali exatamente de 1914 a 1918 e exatamente na Segunda também Guerra Mundial, certo? Então, a gente vai observar que essa disputa político-militar existente entre os Estados Unidos, que representava a grande potência capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representava a grande potência socialista, né, a gente observa que em 1961 é construído o Muro de Berlim, né, que foi aquela imagem que a gente viu na abertura do capítulo, onde o Muro de Berlim, o próprio nome está dizendo, porque foi construído, não era um muro que dividia a Alemanha em si, pessoal, dividia a cidade de Berlim, né? Por isso que o nome Muro de Berlim. Né? Então, em 1961, a gente observa a construção desse muro, dividindo a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Né? Ou seja, para evitar que os habitantes socialistas, né, da Berlim Oriental adentrassem a Berlim Ocidental e vice-versa. Quando a gente fala nessa perspectiva histórica de Guerra Fria, né, a gente parece assim um tanto absurdo a gente dividir o povo, né, a partir de princípios ideológicos. Mas aí, se a gente for pensar nos dias atuais, é uma reflexão que eu deixo a vocês, né, os Estados Unidos ele também protege suas fronteiras, né, inclusive construindo um muro para que se não entre, né, pessoas exatamente através da imigração ilegal.
Então, essa divisão, pessoal, essa divisão do mundo, né, essa divisão do povo, ele se dá exatamente por conta desse poder econômico e político que determinadas nações têm e acaba dominando, né, acaba tendo domínio sobre outros territórios. Esses domínios, em algum momento histórico, simbolizavam, né, tamanhos de territórios. Né? Quando se dizia que se tinha poder político, econômico, poder militar, é porque ele conseguia dominar esses territórios na perspectiva de extensão territorial. E hoje, esse domínio ele se dá de diversas outras formas, que posteriormente a gente também discute, né, essas formas de dominação. E aí, para a gente encerrar a aula, né, para não ficar uma aula muito longa, né, eu gostaria de falar que no momento em que o mundo vivencia, né, a Guerra Fria, o mundo ele vai se dividir em três perspectivas. Primeiro mundo, né, que eram os países capitalistas, segundo mundo, os países socialistas, e terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Inclusive, essa expressão terceiro mundo foi criada, né, pelo demógrafo francês Alfred Salvi, onde ele utiliza, né, exatamente o antigo regime francês do século XVIII, divisão do Estado. Né? A sociedade francesa do século XVIII era dividida em primeiro, segundo, o primeiro e segundo estado e terceiro estado. Né? O primeiro e segundo estado, que ele era composto pelo clero e pela nobreza, né? E dominava a economia da França, e o terceiro estado, que era composto por todo o restante do povo, que era severamente oprimido pelo primeiro e o segundo estado, certo? Sendo que o terceiro estado, né, ele se rebela e a partir daí ocorre a Revolução Francesa. Mas aí toda essa perspectiva histórica de Revolução Francesa, vamos discutir um pouco mais essa história de primeiro, segundo e terceiro mundo, certo? Na próxima aula, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula e tchau.